Você não consegue fazer o que precisa ser feito, você acha que a sua vida anda monótona, mas você tenta mudar e não consegue, você procrastina coisas que realmente eram prioridades para você, sonhos que vão fazer com que você viva o seu propósito. Então você se planeja, organiza tudo, tá tudo perfeito, mas chega na hora de executar e você se auto-sabota. Essa é você? Esse é você? Então esse vídeo é para você. Vamos falar sobre isso. Bora lá! Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Seu Mundo Interior. Antes de começar, já vou pedir para você que não é inscrito se inscrever, acionar o sininho, ok? Deixar o seu like, seu comentário aqui abaixo sobre o assunto, a pergunta que eu fiz. Compartilhar com alguém, lembrou? Essa pessoa precisa ouvir isso. Então, compartilha com ela. Bora lá para o vídeo de hoje, sem mais delongas. Bom, gente, o vídeo de hoje vamos falar sobre procrastinação, a preguiça e autossabotagem. Vamos lá? Bom, por que, Esther, você quer falar sobre isso? Não quero falar sobre isso, não quero saber o motivo e a razão por que eu não faço o que precisa ser feito. Mas vamos, você não quer ser uma pessoa de sucesso que alcance seus objetivos, metas e planejamentos? E para isso, já vou abrir um adendo aqui, eu tenho a consultoria de rotina que eu ensino os 9 pilares para uma rotina produtiva, assertiva e intencional, ok? Se você deseja, tá aqui abaixo, certo? Para você conferir. É claro, se você realmente quer. Quer? Então, clica ali. Depois que a gente fazer esse vídeo, ok? Então assiste até o final, porque aqui você já vai receber uma grande chave para mudar aquilo que é o seu comportamento em relação à procrastinação, à autossabotagem, à preguiça e enfim. Vamos lá! Bom, gente, como todo mundo, né? Eu era aquela pessoa que falar de mim para não falar de ninguém, né? Dar um exemplo aqui meu a respeito da procrastinação e da preguiça também. Bom, eu era aquela pessoa que pagava a academia e nunca ia, certo? Só que eu comecei a entender algumas coisas nesse processo a respeito das minhas mudanças, né? Eu sempre brinco que a minha pandemia começou antes e quando eu passei por um processo bem tenso, bem intenso também na minha área financeira, eu precisei dar meus pulos, enfim, passei por bastante coisa assim, que eu fui, sabe, esticada ao máximo e ia dizendo, Deus, me ajuda, para com isso, eu não preciso disso, sabe? Já passou por isso? Já? Me conta aqui, já passou alguma situação assim? Adoro saber isso, porque eu te entendo, eu te entendo. E nesse processo, ok, eu passei por diversas coisas e foi nesse processo que eu comecei a me autoconhecer. E eu comecei a ver coisas em mim que não me faziam evoluir, mas me faziam ficar estagnada no mesmo lugar. Uma era preguiça, procrastinação, adorava dar uma desculpa, né? Eu era muito boa conselheira para os outros, mas para mim, na minha vida, não aplicava. Então, eu comecei a mudar um pouco minha rotina. E eu lembro que uma das coisas que eu queria incluir era exercício físico, só que eu era daquelas pessoas que faziam um dia, paravam, sabe? Então eu comprei, né, um cursinho assim básico de exercícios, enfim, e né, na verdade foi um programa de emagrecimento que eu vendia ele e eu queria testar para ver se realmente funcionava e tudo mais. E realmente deu resultado porque eu fiz, né, toda a sequência e tudo mais. E quando eu comecei isso, eu comecei, não, eu preciso começar a fazer exercício e tudo mais, né, e sempre aquela função. Só que eu não queria. Eu comecei a me descobrir, eu comecei a ver, cara, eu não gosto de academia. Eu não gosto. E eu comecei a fazer os exercícios em casa, uma atividade, e foi um processo gradativo. Hoje eu tô há um ano com a minha personal Camila, o meu trator que eu brinco da minha rede vizinha, se você não sabe. Link aqui abaixo também da minha rede vizinha para você ter esse contato mais perto e ver a minha rotina e a gente poder, né, ter essa interação melhor. Bom, e
Nesse processo, eu já me auto-sabotei, enfim, N situações. Só que eu aprendi a fazer aquilo que precisa ser feito. E eu comecei a dar prioridade para minha saúde, ok? E ver as motivações que me levavam a fazer o que eu fazia. Então, quando eu ia para a academia, eu ia com a seguinte motivação que eu descobri. Eu ia porque eu não me sentia, eu não gostava do meu corpo. Marca isso, ó, eu não gostava do meu corpo. Eu me comparava com o corpo de outras mulheres e eu me sentia menos do que elas, porque elas tinham um corpo e tudo mais. Por quê? Porque eu tinha a doença da comparação. Então, essas duas coisas me motivavam aí. Só que elas estavam erradas. Quando eu descobri isso em mim, eu disse: não, eu preciso fazer isso porque eu me amo, porque sim, eu quero ter um corpo legal, porque sim, eu quero ter uma saúde legal, porque sim, eu quero ser uma pessoa ativa, mas, primeiramente, porque eu amo o meu corpo, primeiramente, porque eu me amo e porque eu entendo que o meu corpo é do jeito que é, porque ele leva a minha história. A minha genética tá aqui, a minha história tá aqui. As marcas que eu tenho, as cicatrizes que eu tenho, tudo isso tem a ver com a minha história. As estrias que eu tenho tem a ver com a minha história. Tudo isso tem a ver com a minha história e eu preciso respeitar e amar o meu corpo. Porque ele é a casa que Deus me deu, eu preciso cuidar, eu sou o templo do Espírito, então eu preciso cuidar disso. Eu cuido da minha casa física, onde eu durmo, como, enfim, vivo. Por que eu não tenho que cuidar aonde eu habito? Por que eu não cuido do meu mundo interior? Então eu comecei a reeditar as motivações que eu fazia. Então isso me deu força, isso me deu vigor para viver aquilo que eu queria viver. Então hoje faço acompanhamento, né, com a minha personal que me ajuda, é uma profissional muito maravilhosa, amo ela, Camila. Eu adaptei a minha realidade. Eu nunca gostei de academia, mas eu ia porque todo mundo ia. Estava errado, é por isso que eu nunca conseguia dar uma sequência. Então a primeira coisa que você precisa é entender. Normalmente o que tu procrastina e quando a preguiça vem é porque é uma coisa que você tem a motivação errada. Qualquer, qualquer atividade, tarefa, ok? Projeto que você for fazer, veja a motivação. Se a sua motivação não está ligada àquilo que tem a ver com você primeiramente e obviamente com Deus, esquece. Porque o outro não vai ser suficiente. Ah, mas eu vou mudar pelos meus filhos. Ah, mas eu vou mudar pelo meu marido, pela minha esposa. Isso pode ser um incentivo, não tem problema. Mas a maior, a maior motivação deve ser porque você viu que do jeito que você está, não dá para estar. Porque não está fazendo bem para você, para o seu relacionamento com Deus. É uma pessoa, um exemplo que eu vou dar agora, seja maduro para entender. Uma pessoa que trai. Traição, adultério. Uma pessoa que trai. Ela precisa mudar não apenas porque machuca o outro, mas primeiramente porque fere a Deus, um princípio de Deus, e porque se fere. Uma pessoa que trai outra porque já se traiu. Uma pessoa que não honra com a aliança que fez no matrimônio é porque ela não honra aquilo que ela faz com ela mesma. E eu falo isso com toda autoridade e prioridade, porque eu já estive dos dois lados da moeda. Aqui traiu e aqui foi traída. Eu já estive dos dois lados e eu sei o que eu estou falando, ok? E por diversas vezes, ok? Eu me traí. Eu não cumpri aquilo que eu fazia, as promessas e os combinados que eu fazia comigo mesma. Então, eu sei do que eu estou falando. E quando eu resolvi mudar isso, é porque eu entendi que isso estava fazendo mal para mim. Então, é muito bom você querer melhorar o teu casamento, por exemplo. É muito legal, muito bacana. Só que você tem que entender primeiramente que isso faz mal para você. Isso está fazendo mal para você.
isso está prejudicando, por exemplo, ir numa academia, fazer uma atividade física, isso vai fazer bem para você. E ficar sedentário vai fazer mal para você. Porque talvez você não vai ver os seus filhos crescer, porque talvez a sua vida vai ser levada, e não porque era o tempo de Deus, é porque você foi negligente com a sua saúde. É porque você não teve uma alimentação equilibrada. É porque você não foi uma pessoa ativa, não fazia uma caminhada, não se cuidava. Então seus filhos ficaram órfãos, talvez de pai, talvez de mãe, porque você não se cuidou. Não cuidou do templo do Espírito Santo. Tem coisas, gente, que é um natural. Ai, Deus, que talvez não. Talvez Deus queria que a pessoa vivesse mais 10 anos, só que ela não foi negligente com a saúde dela. Eu quero que você entenda muito claro isso. Tudo na vida há uma consequência. Então, se você quer parar com a procrastinação e a preguiça, entenda a sua motivação. O porquê você está fazendo aquilo. E que ela seja a motivação correta. Primeiramente, porque você ama Deus e porque você se ama. Porque isso está ligado, está interligado. Porque você se conecta com amor, você recebe amor, a consequência é amor. A consequência é fazer os outros valores e princípios acontecerem. Porque uma pessoa que ama Deus e se ama, não trai, não rouba, não mente, não cobiça, não faz fofoca. Exatamente isso. Uma pessoa que ama não procrastina seus projetos, porque ela sabe que isso tem a ver com a vontade de Deus para ela e tem a ver com o seu propósito. E ela vai cumprir isso porque isso vai ajudar outras pessoas. Então ela entende, vem dele, é por ele e volta para ele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É simples a matemática. Às vezes a gente complica. É só um reajuste na visão. Um simples reajuste. Então hoje eu queria deixar isso para você pensar. Realmente pensar, analisar e se perguntar. O que você tem feito com o seu hoje? Por que eu procrastino então, Esther? Porque a sua motivação está errada. Essa única primeira coisa que você deve analisar. Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha onde trabalha? Por que você planeja o que planeja? Por que você casou com quem casou? Qual é a tua motivação? É isso que você precisa pensar. E isso vai mudar completamente se você for sincero, sincera com aquilo que há dentro de você. Porque talvez você escolheu e você fez pela motivação errada. Então pense sobre isso e peça para o Espírito Santo te mostrar e te convencer daquilo que precisa ser mudado, restaurado, reeditado dentro de você. Amém? Então é isso aí, gente. Um beijão. Tchau!